Moçada boa, moçada amiga, que bom a gente estar junto aqui. Você que é amigo de Jesus, que está chegando, você é amigo do Evangelho, é um privilégio poder estar nesse tempo. A gente está junto ainda aqui virtualmente, né? E hoje a gente está encerrando essa série de 3 reflexões que fizemos usando essa canção do Beto Guedes, Sal da Terra, uma canção que já tem aí quase 40 anos de composta e que nós percebemos nela a presença forte de valores e de princípios do Evangelho, revelando aquilo que nós costumamos chamar de graça comum, a presença de Deus em todos os elementos da vida e não apenas restrito às páginas da Escritura, como alguns querem fazer Deus refém da Bíblia. E aí a gente tirou esse mês para conversar sobre essa canção e eu, a cada semana, separei um verso para a gente refletir. Hoje nós estamos encerrando e eu escolhi esse verso que eu vou dizer para você agora, onde o Beto diz: Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem, a maçã. Portanto, eu queria essa noite bater esse papo com você em cima dessa estrofe, fazendo uma alegoria, trazendo para o meu entendimento, como eu fiz também nas outras estrofes. No primeiro momento que tivemos de reflexão, eu falei do chão da nossa casa. Foi um convite para a gente olhar para dentro, para a gente refletir, para a gente se escrutinar, para a gente averiguar os nossos caminhos, os nossos valores, as nossas escolhas, porque o Beto também diz que o chão da nossa casa está na hora de arrumar. Na semana passada, a gente refletiu sobre o nosso chamado como igreja, para a gente agir no nosso microcosmo, né? Nas situações que são mais imediatas, que são mais urgentes, que são mais dramáticas, como promotores de transformação. Quando ele diz na canção, 1 mais 1 é sempre mais que 2, e que diz que a gente tem que repartir melhor o pão e que tem que recriar esse paraíso agora. E eu entendo isso como uma missão e um desafio da igreja. Hoje, a partir desse verso, a gente vai olhar para fora. A gente vai olhar para o mundo, a gente vai olhar para a criação, a gente vai fazer uma visita mais realista, mais objetiva, com um ar escatológico, e ver quais são os desafios que nos cabem nesse momento histórico que nós estamos vivendo como passageiros desse trem da história e, sobretudo, como habitantes desse mundo. Se eu pudesse dar um tema hoje para a nossa reflexão, eu falaria que a escatologia é o grande termômetro para a ecologia. Ou, se você quiser, eu posso dizer que a ecologia tem na escatologia o seu grande termômetro. E o curioso dessa temática é que a igreja não trata desse assunto. Eu estava conversando hoje com Fabiana e perguntei para ela: você lembra de ter ouvido alguma mensagem falando de ecologia, falando da criação, falando da natureza? E nós que temos aí 40 anos de caminhada, que crescemos praticamente dentro de igreja, eu que já venho desde criança, estudando inclusive em escola confessional, não me lembro nunca de ter ouvido algo a esse respeito. A teologia cristã não fala de ecologia. E o curioso é que a Escritura está encharcada de palavras de Deus e dos homens de Deus a respeito da natureza. Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, dizendo que desde a criação do mundo,
os atributos invisíveis de Deus, que são o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido claramente compreendido por meio das coisas criadas. Então, esse é um tema do qual não se pode fugir. Mas eu digo com tristeza que a teologia desse tempo, sobretudo a teologia evangélica, se transformou numa teologia neoplatônica. O neoplatonismo é uma concepção filosófica ali do terceiro século. Ele surge com uma forte ênfase com Agostinho de Hipona. E o que é esse neoplatonismo de um sujeito chamado Plotino? É uma releitura das ideias de Platão, de mundo superior, mundo inferior, do mundo das ideias, do mundo das coisas, do mundo das imagens espirituais e do mundo das imagens naturais. Então, nós vivemos nesse tempo uma teologia que está fazendo a releitura e a encarnação desse neoplatonismo, ou seja, a igreja só se interessa, só se envolve, só se predispõe, só fala de questões que para ela sejam tidas como espirituais, do mundo superior, desse ambiente das coisas perfeitas, né? E é só você ver como, curiosamente, a Igreja Católica, de onde tudo isso nasce, se afastou dessa concepção neoplatônica e transformou a sua teologia numa teologia muito mais imediata, muito mais ligada ao indivíduo, às suas dores, aos seus dramas. Se você comparar os projetos, os debates e as propostas da EVB e da CNBB, você vai ver como isso está distante, como é impossível fazer uma conciliação entre as duas propostas. Se você vê o que os grandes protagonistas do mundo evangélico pregam e o que o Papa Francisco, por exemplo, tem falado e tem trazido, você vai ver como isso se torna irreconciliável. A igreja evangélica tem disposição de fazer a marcha contra os gays, a marcha contra o aborto, mas você jamais vai vê-la fazendo a marcha contra a poluição ou a marcha contra o desmatamento. Esses temas não entram na pauta da igreja. Eles são tidos como coisas sem importância. Eles sequer são tratados como temas espirituais. E, portanto, eu queria provocar você hoje com esse tema, usando a canção do Beto que diz que nós estamos destruindo a terra por dinheiro e que nós estamos nos tornando protagonistas do caos e que nós somos os passageiros nesse momento do escatom, que é a palavra grega para escatologia, que na teologia cristã é o estudo das coisas que vão acontecer no fim. Nós estamos nos evadindo desse tema, nós estamos nos afastando dessa temática, nós achamos que isso não é uma coisa relevante, que esse problema é para políticos, que esse problema é para as grandes empresas, que esse não é um tema da igreja. E isso, no meu entendimento, é um profundo equívoco que nós cometemos. Quando você pega ali o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus se encontra com os fariseus e, nesse texto, você consegue perceber, fazer uma leitura muito objetiva de como a religião lida com essas questões. Porque os fariseus dizem para Jesus, olha, nos dá algum sinal da tua doutrina, nos mostra alguma coisa assim espantosa, nos mostra alguma coisa extraordinária. Faça um bezerro levitar, faça uma coisa assim portentosa, faça uma pirotecnia, pegue um demônio e comece a conversar com ele, faça algo que chame a nossa atenção. E aí Jesus, vocês são obtusos, vocês são cegos, vocês não conseguem entender o que é a mensagem do reino, porque vocês olham para as coisas da natureza, vocês olham para o céu e vocês percebem que quando o céu está avermelhado, vai chover, mas vocês não conseguem discernir o que se passa nesse tempo. Em Jesus, essas coisas estão todas unidas. Em Jesus, essas coisas estão todas juntas.
Em Jesus não há separação de mundo espiritual, de mundo natural. Está tudo interconectado. Mas para a religião, aquilo não tinha simbologia nem significado. Eles discerniam os eventos físicos, mas não conseguiam perceber e discernir os eventos espirituais. Eu penso, meus amigos, minhas amigas, que nós temos o desafio de discernir os sinais claros, fartos e fortes desse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender a olhar para a mecânica dos acontecimentos, para, a partir delas, nós encontrarmos significados espirituais. Eu me desanimo quando eu vejo que a maioria dos pregadores não faz uma leitura do tempo que nós vivemos e não consegue conectar a mensagem com as realidades do nosso tempo. O sujeito continua pregando Pedro, João e Tiago no barquinho, mas ele não consegue trazer uma aplicação para os nossos dias. E uma teologia que não se envolva com as pessoas, uma teologia que não tenha cheiro de gente, suor de gente, dor de gente, lágrima de gente e alegria de gente, não serve para absolutamente nada como proposta de ressignificação da vida. Se você for estudar a Escritura sem um olhar hipnotizado pela doutrina da igreja, sem estar com preconceitos, sem estar com uma mente pré-condicionada, se você tirar os óculos da religião, se você jogar fora o chip da sua denominação e mergulhar na Escritura, você vai ver que o tema da natureza e da ecologia é farto, de Gênesis até o Apocalipse. Já começa no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo que Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não começa com a criação do homem. A Bíblia não começa com a criação da mulher. A Bíblia não começa com uma narrativa da saga humana ali pelo Egito, ou quem sabe ali pela África, onde surgiram os primeiros habitantes. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos que em cada dia daquela construção, usando a linguagem mítica, alegórica, em cada dia que Deus criava, ele estava criando plantas, ele estava criando rios, ele estava criando mares, ele estava criando animais, aves, peixes. O homem só surgiu depois. Mas é curioso como nós colocamos o homem como essa coroa da criação e tiramos todo o prestígio, toda a importância, todo o significado de todas as outras coisas que são criação de Deus. E aí você segue no Gênesis, logo depois você vai ver o dilúvio. E o curioso é que Noé não salvou apenas a sua família, que estava ali naquela simbologia da arca, não era apenas o homem, a mulher, os seus filhos, a sua família, não. Estava ali uma representação da criação, porque as coisas estão conectadas. Deus, depois do dilúvio, fez a terra sarar, fez a terra secar, as águas reencontraram os seus mananciais, e os animais foram colocados novamente em liberdade para que pudessem recomeçar a vida. O crescei e multiplicai-vos que Noé ouviu, que Adão ouviu, não era apenas relativo à fecundação do homem pela mulher. Não, isso é um equívoco profundo. Isso diz respeito a toda a criação, porque a criação está interconectada. Não tem como você separar uma coisa da outra. E aí você vai seguindo, você lê os salmos, estão cheios de poesia falando da criação. Alegrem-se os céus, alegrem-se a terra, regozije-se a criação, ressoe o mar, cantem as árvores, cantem as florestas. O salmista coloca na sua poesia uma reverência à criação de Deus. Você vai para os profetas, você encontra Isaías falando
da ovelha e do lobo pastando no momento de pacificação, quando houver a redenção. Você vai para Oséias, ali no capítulo 4, ele diz que a maldade humana, o pecado humano, são de uma profundidade e de uma intensidade tal que faz com que as aves dos céus, os animais do campo, os peixes da terra sofram por conta dessa maldade, porque as coisas estão interconectadas. Aí você vai para Ezequiel. Em Ezequiel você tem aquela visão das águas que saem do santuário. É uma visão tremenda, e essas águas vão passando por um rio que está morto. E diz o texto que, por onde ela passa, a relva vai tomando vida, as árvores vão crescendo, e os frutos que saem dessas árvores alimentam, curam e pacificam as nações. Ele está falando de ecologia. Quando você vê as parábolas de Jesus, elas estão fartas de elementos da natureza. Obviamente, Jesus usou essa linguagem porque aquele é um mundo agrícola, aquele é um mundo de criação de rebanho, de plantações. Era mais fácil conversar com as pessoas. Mas também há um significado importante na linguagem que Jesus usa, dizendo que as aves do céu não eram esquecidas do Pai, falando do grão de mostarda como uma metáfora da fé, falando das ovelhas que são guardadas pelo pastor. Portanto, há muito elemento da natureza, da ecologia na Escritura. Nós vemos Paulo falando sobre a redenção da criação. Nós vemos Pedro falando do juízo da criação. Ali no capítulo 3, se não me engano, 2 Pedro, quando ele diz que os elementos vão arder em fogo e que a terra vai ser desfeita pela sua maldade. Nós vamos, João, no Apocalipse, falando do cataclismo ao qual a criação vai ser submetida, num evento portentoso, que os mares vão sucumbir e que a terra vai sofrer flagelos. Portanto, é impossível nós dissociarmos qualquer mensagem do Evangelho, conforme Jesus ensina, de um projeto de espiritualidade que negligencie um olhar sobre a criação e sobre tudo que diz respeito ao que Deus criou. Está tudo interligado. Nós é que separamos. Todas essas coisas se intercomunicam. E aí, quando a gente vai estudar um pouco de ciência, né, a gente percebe que existem 5 reinos. Na verdade, eu costumo dizer que existem 6 reinos. Existe o reino Monera, que são as bactérias, né? E as cianobactérias. Se tiver alguém da área de biologia aí, pode me corrigir. Existe o reino protista, que são as algas, né? E os protozoários. Existe o reino fungi, que são os fungos. Existe o reino plantae, que são os vegetais. Existe o reino animal, do qual nós pertencemos. Mas existe também um reino que pouco se fala nele, que é o reino espiritual, onde há seres de natureza espiritual existindo. E aí eu quero lhe lembrar que você é essencialmente um ser espiritual que mora num invólucro, que mora numa casca, que mora num corpo perecível, e que Paulo diz que na ressurreição esse corpo vai assumir um contorno de imperecibilidade, que ele vai ser revestido de uma glória que ele perdeu no evento em que a teologia chama de queda. A minha tristeza nesse tempo é perceber que tudo que nós produzimos em termos de ensino para a igreja é uma teologia esquartejada, que dá mais ênfase a um aspecto do que a outro. E eu insisto em dizer que o evangelho é integral e que a mensagem tem que alcançar todas as dimensões da vida. Ela não pode tratar uma temática como menos importante, porque essa temática não dá ibope, não mexe com as emoções do indivíduo e, sobretudo, não mexe com o bolso dele, que é o objetivo de toda mensagem que tem endereçamento para produzir apenas uma mudança de epiderme na casca, mas que não chega na alma para transformar a mente e para mudar o coração.
A queda, como nós chamamos, o evento de desconexão do homem de Deus, que está ali retratada no livro de Gênesis, numa linguagem mítica, alegórica, é um fenômeno de natureza interior no homem, mas é de natureza exterior no planeta. Nós não podemos restringir a queda como um evento única e exclusivamente ligado ao ser humano, não. Os impactos da queda se dão na consciência, mas também se dão na ambiência do planeta. A desconfiguração é enorme e é geral. E é por isso que o texto de Gênesis usa a expressão de que a terra passou a produzir cardos e abrolhos, ou seja, houve uma mutação, houve uma anomalia, houve uma intrusão de um elemento externo que alterou a configuração inicial. Mas, curiosamente, quando a gente fala de queda, a gente só consegue imaginar o pecado do homem. Por isso que a gente não dá importância à poluição dos rios, por isso que a gente não dá importância à poluição dos mares, dos ares, por isso que a gente não se interessa por desmatamento, por isso que a gente não tem qualquer significado ou interesse em políticas ambientais, porque para nós aquilo que é importante é aquilo que nós julgamos espiritual e que diz respeito ao homem. Como se Deus tivesse criado o homem como uma parte separada do todo. E como se Deus tratasse as coisas de forma esquartejada, comoditizada. Não. Deus trata tudo como parte de um todo. E para ele toda a criação é importante. E toda a criação, conforme as Escrituras, foi afetada e foi impactada. E toda a criação também será redimida. A redenção é um evento de natureza holística, completa. O homem e a terra, a consciência e a ambiência, a geografia interior do indivíduo e a geografia exterior do planeta. E nós, na esmagadora maioria, não entendemos isso. Mas o Beto entendeu. O Beto poetizou isso e disse: olha, nós estamos matando a terra por dinheiro. Nós estamos destruindo essa nave, esse espaço onde nós existimos. É curioso que o poeta fale disso e os profetas se calem. É curioso que a gente tenha que ser alertado por aqueles que não são protagonistas da religião, por aqueles que não vivem no espaço e no ambiente de fomento religioso. E isso cada vez tem acontecido mais. Eu me assusto porque eu percebo que essa destruição que o Beto canta, ela começou há muito tempo e ela já está bastante acelerada. E é um tema que, curiosamente, não chama a nossa atenção, não desperta o nosso interesse. Você vê essa bancada evangélica no Congresso, ela não tem nenhuma pauta que diga respeito a esse tipo de temática. Qualquer um que abrace isso, qualquer um que dê ênfase a isso, qualquer um que traga isso para a mesa será chamado de globalista. E o que é o globalista? É o sujeito que está apenas preocupado com o marxismo cultural, é o sujeito que está preocupado com os sistemas econômicos que vão dominar o mundo. Se você pegar o discurso do Donald Trump, você vai entender bastante do que se trata a visão dele sobre um globalista. Ele falou agora na Assembleia Geral das Nações Unidas, né? E chamou de ideologia globalista tudo aquilo que se opõe ao seu lema, que é American First. Ou seja, nós, em primeiro lugar, e nós olhamos para nós e nós queremos saber de nós e nós só nos preocupamos com nós mesmos. Aí vem o coronavírus e diz assim, nananinaninha, porque está todo mundo na mesma panela. Está tudo interligado. O mundo que nós vivemos está interconectado. É aquele efeito borboleta, né? Que o sujeito faz análise na teoria do caos e que diz que um bater de asas de borboleta na Austrália pode gerar um furacão na Flórida.
E nós desprezamos a magnitude desses eventos e a igreja, de uma maneira triste, se esvade dessa temática, foge desse discurso, se esquiva dessas pautas. A nossa teologia é neoplatônica, nós só nos interessamos por batalhas espirituais, só nos interessamos por doutrinas que possam proporcionar vitória, que possam proporcionar abastança, sucesso, o cara chegar no topo da pirâmide. Qualquer outra pauta não interessa à igreja, porque a igreja se restringiu a olhar a vida a partir do homem para o homem e não olhar do todo. Me assusta o fato de que a criação sofre e o fato de que a criação tem sido exposta a tudo isso. E eu queria propor para você uma leitura aqui rápida do texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ali o verso 18, e você vai entender melhor o que eu quero lhe passar essa noite. Eu vou fazer a leitura aqui usando a versão que eu mais utilizo, que é a King James. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 13. Ele diz assim, verso 18. Ele diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com um vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança, fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Paulo trata essa questão da criação, dos impactos da queda, dos desdobramentos dessa desconexão espiritual com Deus, com desdobramentos, amplitude, como algo que chega tanto ao homem quanto a tudo que Deus criou. Perceba que não há uma separação, perceba que não há um desmembramento, perceba que não há uma dualidade, pelo contrário, enquanto ele fala de redenção do homem, ele fala de redenção da criação. E quando ele diz que o homem sofre dentro de si mesmo, olhando para si, os desarranjos do pecado na sua própria consciência, e ele explica ali em Romanos 7, nos seus membros, ele também vê o mesmo fenômeno acontecendo na natureza, entre os animais e entre os elementos que regem o nosso planeta. Não há como dissociar, só não enxerga quem não quer. Eu penso que o nosso desafio como discípulos de Jesus e que o nosso desafio como igreja do Senhor é discernir o tempo e o mundo no qual nós estamos vivendo e não nos afastarmos, nem nos alienarmos, nem ignorarmos temáticas que para Deus são preciosas, ainda que elas não sejam o topo da pauta da igreja. E aí eu percebo que há dois elementos que são importantes e que, nesse momento histórico que nós vivemos, servem como aceleradores dessa desconfiguração do planeta, desse processo que pode levar o homem a tornar o convívio nessa nave da qual fala o Beto Guedes impossível.
o sociólogo Zygmunt Bauman, antes de morrer, falando sobre eventos que poderiam destruir o planeta, ele fala sobre mudanças climáticas. Ele diz que nós podemos ser vítimas da máquina, da inteligência artificial. E ele diz também que nós podemos sofrer a visita de seres que existam em outras camadas ou em outras dimensões, porque os exploradores quase nunca chegam com uma missão de paz. Nós estamos num processo acelerado de morte do nosso planeta, essencialmente por dois motivos centrais. O primeiro é que nós estamos destruindo todos os ecossistemas e todos os biomas, ou seja, todos os ambientes nos quais a vida físico-química se relaciona, se interconecta e se adapta para existir num determinado lugar no planeta. Nós estamos matando isso, nós estamos destruindo espaços, nós invadimos áreas de preservação. É só você olhar para o Brasil como um recorte daquilo que acontece e que aconteceu e que vai acontecer no mundo. Veja o que está acontecendo nesse momento no nosso país, como nós não prestamos atenção como igreja, como nós não nos interessamos por incêndios que estão devastando o Centro-Oeste, pelo desmatamento que agora perdeu todo o controle na Amazônia. Perceba como nós estamos sofrendo com a poluição dos nossos rios, que tornou a existência nas cidades uma coisa insalubre. Veja como as nossas indústrias poluem, quem mora em São Paulo e tem problemas de alergia, ou tem algum problema de asma, ou algum problema respiratório, sofre pela quantidade de poluição. Não é diferente em outras grandes metrópoles. Veja o que aconteceu em Brumadinho. Por causa de grana, para economizar, para não mexer naquele reservatório de dejetos de ferro, e sabendo que a coisa podia explodir, e os caras não tomaram nenhuma atitude. Veja que as leis ambientais estão sendo flexibilizadas cada vez mais para permitir que licenças sejam tiradas para que a indústria agropecuária e outras indústrias se instalem. Perceba que é um mecanismo, quase que um projeto de Estado para você destruir os sistemas e os biomas, você produzir essa alteração na natureza de dimensões ainda não concebíveis e de depois desdobramentos impensáveis. E aí a gente se entristece porque a gente vê que os países de primeiro mundo estão trabalhando com nanotecnologia, estão trabalhando com inteligência artificial, estão trabalhando com machine learning, estão trabalhando com tecnologias de georreferenciamento, estão trabalhando com desenvolvimento de produtos farmacêuticos, e a gente continua cultivando soja, milho e gado. Ou seja, nós continuamos numa economia de subsistência do século XVI. Nós somos uma nação com 500 anos que nos restringimos a exportar aço, milho, soja e carne e frango. E acabou-se. Ao invés de investirmos maciçamente em tecnologias que possam depois nos dar um lugar ao sol, não, nós continuamos consumindo o nosso solo, exaurindo a nossa terra, queimando as nossas matas e instalando indústrias para poluí-las, para exportar aquilo que deixou de ser material economicamente importante há pelo menos aí 200 anos. E veja que as legislações são cada vez mais flexíveis para permitir que essas coisas sejam feitas no nosso país. A quantidade de agrotóxicos que foi aprovada agora nesse governo é uma coisa impensável. Você olha agora para a situação das reservas indígenas, que agora com o coronavírus a gente viu como esse tema é dramático. E aí, quando você pensa em índio, você pensa em preservação de alguns espaços ainda, de alguns ambientes de vida animal.
E como isso não tem significado e não tem importância no nosso país, e tristemente isso também não é pauta da igreja. Eu não vejo um deputado, um senador se levantando no Congresso desses da bancada evangélica para defender esse tipo de tema, pelo contrário. Os temas dele é homofobia, os temas deles é aborto, os temas dele é a moral escarchante, o tema deles é controle, o tema deles é tamanho de saia, o tema deles é tudo que está ligado à moralidade cristã, mas nós não temos quase que nenhuma temática que diga respeito aos aspectos da vida. E aí eu tenho lido sobre esse tema e vejo os cientistas dizendo que o coronavírus é apenas assim um precursor de outros vírus poderosos que virão por aí, porque o homem entrou demais no ambiente dos animais. E esse contato e esse contágio vai produzir doenças a nível global. E a gente já sabe que quando surge um negócio desse, a proliferação é muito rápida, é muito poderosa, porque assim como a natureza está conectada com o homem está conectado com todos os homens no nosso tempo, de todas as formas possíveis. O segundo elemento que eu percebo que tem sido destruído de forma assustadora e que se transforma nesse acelerador do escatom, da escatologia, do final, do epílogo da existência humana nesse planeta, é o que eu chamo de elementos de sustentação da vida. É a poluição indiscriminada do ar, é a poluição desmedida dos rios, é a destruição sistemática das matas, a quantidade de plástico que existe no oceano hoje. Eu li uma reportagem recente sobre isso, é uma coisa assustadora. É a devastação da terra, é você tornar ambientes quase que inabitáveis. É curioso que o ser humano, quando você lê ali Harari, e ele fala do processo civilizatório, ele fala desse Homo sapiens, ele diz, olha, onde essa gente chega, eles acabam com tudo. Nós somos uma raça de animais que, onde nós chegamos, nós destruímos. Há um estudo de um cientista irlandês que ele diz que se o homem saísse da Terra em 100 anos, a natureza teria uma recuperação extraordinária. E agora nós temos essa temática do clima. Nós temos essa questão do aquecimento global. E o clima mexe com tudo, né? Mexe com chuva, mexe com rio, mexe com terra, mexe com mata. Você vê, não chove, pega fogo. Você vê, não chove, a energia dispara. E aí envolve a vida humana, envolve empresas. O clima está no centro dessa discussão, está no epicentro desses fenômenos que têm acontecido, mudando radicalmente a existência em alguns lugares. Mas isso é um tema que não preocupa e não chama a atenção da igreja. Aliás, é um tema que existe um grupo de negacionistas que insistem em dizer que isso é uma produção apenas das grandes potências para atrapalhar o sustento dos grandes países. Essa semana, no debate do Trump com o Joe Biden, o Biden falou lá que aos poucos vai começar a desativar as usinas de carvão lá nos Estados Unidos. Teve uma repercussão imediata. Ele vai começar a trabalhar com energias renováveis. Teve uma repercussão imediata porque o motor daquela economia é gasolina. O motor do mundo é petróleo. A gente ainda vive esse paradigma até que isso se altere, muitos interesses estão em jogo e a gente continua aquecendo e as indústrias continuam poluindo. E, desgraçadamente, o país mais potente do mundo se retira do acordo de Paris, que é os Estados Unidos. Não quero discutir essa temática, porque a América é em primeiro lugar. De um presidente eleito com maioria evangélica, apoiado por maioria de pessoas da igreja. A igreja que não se interessa, não quer olhar para esses fenômenos, não quer olhar para esses feitos, não tem interesse nessa pauta.
E aí o Beto nos chama a atenção e diz: terra, estão te maltratando por dinheiro. O grande motor para a escatologia humana é o dinheiro, é o poder, é o controle. E quando você vê a ecologia dando sinais de agonia, você pode entender que a escatologia se aproxima como um evento definitivo. E aí eu queria só trazer para você aqui 4 sinais para a gente concluir do que eu penso que nós temos que estar atentos, o nosso olhar tem que estar focado, o nosso discernimento aguçado, e nós temos que entender que tudo está conectado, não há como a gente se ater a uma temática e descredenciar uma outra e tornar uma outra assunto de menor relevância para nós. Primeira coisa, são esses sinais de natureza física. Nós estamos vivendo num país que está desprezando tudo que diz respeito à natureza, e nós estamos vivendo num mundo que parece não dar conta do fato de que nós estamos vivendo um processo de exaustão. Os dados estão aí, os cientistas têm alertado, os eventos climáticos têm mostrado, mas parece que há uma negação, porque há um interesse econômico muito maior e muito mais importante por trás de tudo isso, e mexer nessa matriz significa milhões e milhões de desempregados, significa bilhões e bilhões de euros e de dólares que deixarão de ser recolhidos. Portanto, assim como Jesus disse para os judeus: olha, vocês precisam discernir os eventos físicos e associá-los a eventos espirituais. Vocês precisam entender que a criação faz parte de um todo. Vocês precisam entender que não há evangelho quando nós não olhamos o todo da criação. Eu quero lhe alertar, em primeiro lugar, que nós precisamos estar atentos aos sinais de natureza física. Tudo aquilo que está acontecendo, as queimadas, os desmatamentos, a agonia de regiões que estão morrendo, as extinções de animais, a poluição dos rios, a poluição do ar, o aquecimento da terra, as mudanças climáticas, todos esses são fenômenos que trazem uma mensagem clara de que nós estamos desprezando a ecologia e estamos à beira de experimentarmos a escatologia, o escatom, como evento final da raça humana. Segunda coisa que eu percebo como elemento que nos deve chamar a atenção são os sinais de natureza socioeconômica. É cada vez mais a exploração do homem pelo homem. É a gente perceber que as cidades estão entrando em colapso. É você perceber que no Rio, essa semana, saiu uma reportagem que mais de 50% da cidade é dominada por milícia. É você perceber que não há hoje um projeto econômico que viabilize as grandes cidades a sobreviverem sem os bolsões de pobreza que produzem uma diferença, um abismo, um fosso existencial intransponível e que isso tem um limite. Ignorar isso é nós ignorarmos o fato de que nós chegaremos numa situação que não vai ter polícia, não vai ter exército e não vai ter ninguém capaz de controlar o tamanho da violência, da corrupção, do câncer social que vai estar alastrado. E isso é um sinal claro de que nós estamos vivendo na ambiência, nós estamos respirando os ares que revelam que nós estamos no caminho acelerado de destruição. Países que arrasaram seus ecossistemas, países que arrasaram as suas economias, vão produzir uma calamidade sem precedentes. É só você ver o que aconteceu na Síria. É só você ver as pessoas se jogando ali no mar em busca de encontrar uma terra para botar o chão para sobreviver. Nós teremos êxodos enormes de nações inteiras que vão se evadir tentando encontrar um lugar para existir com um pouco mais de segurança e de possibilidade de vida. Nós vimos isso recentemente agora, na Nicarágua.
As pessoas deixando o país, passando pelo México para chegar na terra prometida, que é os Estados Unidos. Mas ainda é um movimento de milhares. Mas e quando for um movimento de milhões? O que você vai fazer? Vai jogar uma bomba atômica? Vai mandar os aviões, os caças, bombardeiros, matar indiscriminadamente as pessoas? A Europa ainda tem condições de fechar as portas, mas vai chegar uma hora, meu amigo, que vai vir tanta gente que não vai ter como fechar a porta, vai ter que matar, vai ter que fuzilar, vai ter que fazer guerra química para não entrarem e não destruírem, porque quando chega num desespero tal, chega numa agonia tal, chega numa revolta tal, que destrói o que encontra pela frente. São sinais que nós temos que observar. Esse êxodo que a tecnologia vai produzir. E aí é o terceiro sinal, são sinais de natureza tecnológica, né? São as máquinas se humanizando. E, em contrapartida, são os homens se robotizando. O coração do homem endurece, enrijece. Quando a gente vê um jogador famoso de futebol dando risada e achando engraçado uma mulher ser estuprada por 5 homens, uma garota de 23 anos, você diz assim, isso não é mais um ser humano, isso é um bicho. Mas não pode ser comparado com bicho, porque bicho tem atitude que é incompatível com esse tipo de sentimento. Os homens estão virando robôs, e robôs da pior espécie. E os robôs estão se humanizando e estão cada vez se tornando mais parecidos com as pessoas. E esses sinais de natureza tecnológica, eles chamam a nossa atenção porque a tecnologia ela é um mensageiro, ela é um anjo do Apocalipse. Se sonhava na Revolução Industrial, no século 17, 18, ali, que a transformação do mundo pela tecnologia produziria um ambiente de paz, de igualdade, de fraternidade, de oportunidade. Nós temos aí quase 300 anos. A tecnologia não melhorou a vida de ninguém, pelo contrário, piorou. E a tendência é que ela vai piorar muito agora, porque nós vamos ter milhões e milhões de pessoas desempregadas, porque a forma de contratação vai mudar, a forma das empresas fazerem negócios vai mudar. E vai existir um bolsão enorme de indivíduos que vai ficar sem oportunidade, porque não teve acesso a uma boa formação, não teve acesso às tecnologias mais promissoras, aos ambientes virtuais de aprendizagem, e esse sujeito está fora do jogo. E isso é um indicador de que nós vamos ter problemas graves. Nós vemos a tecnologia acelerando mecanismos de controle, as câmeras filmando as pessoas com reconhecimento facial, sabendo onde você foi, qual foi o seu objetivo, a conexão agora de camadas de ecossistemas digitais interagindo com as máquinas, o seu celular recebendo o chamado da loja como uma promoção. São coisas que vão invadir a sua vida. O Big Data, tudo que você clica agora é gravado e todo mundo sabe quais são as suas preferências, quais são os seus desejos, quais são os seus anseios, quais são as suas inquietações, qual é a marca que você mais gosta, qual é o restaurante que você mais come. Quer dizer, você entrou num nível de controle que nunca se pensou ser possível. E agora a medicina propõe que nós estamos chegando perto de superar a morte. Muito em breve será possível fazer um upload de tudo que está no seu cérebro para uma máquina e jogar depois através de um download num outro cérebro de um outro corpo e o sujeito não morrer mais. Eu não estou falando de coisa absurda, não. Eu estou falando de coisas que já estão sendo pensadas e experimentos que já estão sendo feitos hoje, no nosso mundo. Portanto, os sinais tecnológicos, eles são referências, eles são luzeiros que apontam para esse fenômeno do escatom que se avizinha. E a última coisa que eu queria chamar a atenção de vocês são os sinais de natureza espiritual. E aí eu quero me lembrar das palavras de Jesus no sermão ali profético de Mateus 24, que é um sermão que tem aplicação direta ali na queda de Jerusalém no ano 70, mas também é um sermão que tem uma espiral profética. Ele se desmembra e ele se cumpre a cada geração, porque ele está recortado de arquetipias
e de fenômenos que vão se consubstanciando, vão se adensando, como se fosse algo que vai sendo projetado para um evento final. E aí Jesus diz, na sua fala do capítulo 24 de Mateus, versos 24, de que um dos sinais da sua vinda era a aparição de falsos cristos e de falsos profetas que viabilizariam sinais portentosos, coisas tão extraordinárias que seriam capazes de enganar até os próprios escolhidos. Ora, não precisa ser teólogo, nem precisa ser alguém com uma capacidade exacerbada de revelação e discernimento espiritual para perceber que nós estamos vivendo um momento de corrupção generalizada da igreja. Nós estamos enfrentando uma descaracterização como talvez nunca se tenha havido de todos os pressupostos das bases mais elementares do Evangelho. Nós agora assistimos a igreja se tornar protagonista de página policial toda semana. Nós vemos corrupção em todos os níveis hierárquicos das grandes denominações e das grandes igrejas, não só no Brasil, mas fora. São os falsos cristos, são os falsos profetas, é a falsa espiritualidade, prometendo coisas portentosas, prometendo sinais extraordinários. E, em alguns lugares, inclusive, esses sinais acontecem. Porque sinal miraculoso nunca foi o fato comprovatório de que o Espírito de Deus está validando aquilo. É só você lembrar dos feiticeiros do Egito, que fizeram coisas extraordinárias aos olhos de Faraó, tão extraordinárias quanto aquelas que Moisés fazia. Se você for estudar a história dos magos, dos bruxos, dos místicos no mundo antigo, na Idade Média, vocês vão ver que eles fazem coisas extraordinárias. Não é possível nós descredenciarmos o fato de que tem pessoas que têm dons extraordinários, paranormalidades inexplicáveis. Mas isso não quer dizer que ele carrega o espírito do Evangelho. Isso não quer dizer que ele carrega a consciência que Jesus transmitiu a todos aqueles que amam o seu nome. E por isso os sinais de natureza espiritual são sinais que revelam e que nós precisamos discernir, porque tão forte quanto no nosso tempo, eu penso que jamais existiu uma descaracterização tão grotesca dos ensinamentos de Jesus como nesse tempo. E, para mim, se agrava ainda mais quando a religião se associa à política num projeto de poder. E isso não é uma exclusividade do Brasil, não. Isso está acontecendo em vários países do mundo, onde a religião tem se associado agora de forma escandalosa à política num projeto de poder. Já existe aí a divulgação, ou pelo menos as conjecturas de que o Marcos Feliciano pode sair como o vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, que seria definitivamente o casamento da religião com a política evangélica nesse contorno que nós estamos vendo, para que o projeto maior se consubstancie, que seria um presidente evangélico, quem sabe, em 8 ou 10 anos. O que, para mim, será uma grande desgraça a implantação de um sistema teocrático no Brasil, um talibã evangélico. Nós veremos coisas assustadoras, porque Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Portanto, meus irmãos, eu penso que nós precisamos estar atentos a essas coisas. Esse é um tema que a igreja não trata, esse é um tema que a igreja não toca. Ecologia é algo do qual nós nos afastamos porque achamos que é uma pauta para políticos, ou, quando muito, para as grandes empresas globais que têm que se preocupar com isso. Mas isso é um tema para mim e para você. Aliás, quando a gente vê a fala de Pedro, que eu já trouxe aqui hoje, ali na segunda epístola, dizendo que haverá um momento em que a terra entrará num processo tal de falência e de agonia, em que os elementos abrasados, ardendo em fogo, vão se desfazer. É curioso a gente perceber que
Na teologia de Pedro, na sua cosmovisão imediata, ele traz o elemento que, no seu tempo, é capaz de promover destruição, que seria fogo, uma coisa contra a qual não se poderia lutar, porque é um elemento capaz de promover uma destruição em tudo aquilo que encontrar no seu caminho. Mas se nós formos aplicar a teologia de Pedro para os nossos dias, seria muito fácil eu dizer que nós podemos ter a extinção da raça humana sem fogo. Você só precisa de um coronavírus mais letal, que mata todo mundo e não mata nenhuma planta num jarro de barro. Fica tudo aí, fica prédio, fica shopping, fica cidades, fica mar, fica rio, fica floresta, mas morrem as pessoas. E morrem todas as pessoas. Portanto, nós precisamos fazer essa leitura. Precisamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos sentidos atentos. E você, meu irmão, é chamado a discernir esse tempo e agir dentro daquilo que é possível. Lembre-se que na nossa segunda conversa eu falei que a igreja tem que agir no microcosmo. Portanto, eu e você somos chamados a discernir e a atuarmos dentro daquilo que nos é possível. Quem sabe apoiando candidatos que tenham pautas que sejam referentes a essas coisas e que tenham credibilidade. A gente está aí frente a um processo eleitoral e eu lhe digo que você tenha bastante cautela e bastante cuidado para quem você vai dar o seu voto, porque existem mais de 7.000 candidatos aí com o nome de bispo ou pastor no seu nome eleitoral, o que revela que as bancadas de Congresso e de câmaras municipais vão cada vez estar crescendo mais com, entre aspas, representantes de Deus. Portanto, eu queria concluir essa série do Sal da Terra com essa reflexão que agora nos leva a olhar para fora. Se na nossa primeira conversa o olhar era para dentro, para o chão da nossa casa, o segundo era para nos desafiar a transformar os ambientes imediatos, porque 1 mais 1 é sempre mais que 2. E agora a gente chega nessa reflexão final, olhando para a Terra, esse planeta lindo no qual nós vivemos e que está sendo maltratado por dinheiro. E nós somos desafiados agora a sair de nós e olharmos para fora, discernindo o que está acontecendo e percebendo aquilo que nos é possível fazer, o que estiver ao nosso alcance, colocando esse tema na nossa lista de prioridades, não esquartejando a teologia e não desprezando aquilo que para Deus é importante, porque a redenção será de todas as coisas visíveis e invisíveis. A cruz reconcilia não apenas o homem com Deus, a cruz reconcilia toda a criação com Deus, em todo o universo possível, toda a vida foi reconciliada com Deus, porque assim nos ensina o Evangelho. Portanto, que bom que a gente completou aí essa jornada junto. Eu quero agradecer a Glaucinha e a moçada aí da Estação do Cordeiro pela oportunidade, pelo privilégio de ter esse espaço de convivência e poder trazer algumas ideias, refletir um pouco sobre as inquietações que eu próprio tenho tido e tenho compartilhado, às vezes, por texto e também em mensagens no meu canal. E quero agradecer a Deus por nós estarmos juntos. E eu quero devolver a bola aí para o nosso Edivan, ou então para a Glaucinha, não sei se ela conseguiu retornar, mas eu quero devolver a bola aí para vocês, para que vocês conduzam daqui para frente.